Quem não quer ter um excelente rendimento? Imagine colocar o seu dinheiro todos os meses, um pedacinho de dinheiro por mês, e depois de 20 ou 30 anos você conseguir viver com um excelente padrão de vida sem precisar se preocupar em relação ao dinheiro. Para que isso se torne realidade, você precisa trabalhar algumas variáveis. O valor inicial do investimento que você vai fazer, o valor mensal das aplicações que você pretende fazer, a taxa de rendimento dos investimentos e o tempo em que você vai deixar esse dinheiro aplicado. Com essas informações é possível montar um planejamento financeiro para que você consiga uma aposentadoria controlando totalmente o seu dinheiro. Mas, dentre esses elementos, provavelmente existe pelo menos um deles que foge do seu controle e talvez você não tenha a mínima noção. Durante a minha carreira de assessor de investimentos, eu pude perceber as diferenças de mentalidade das pessoas em relação ao que é ou não é um bom rendimento. Pessoas que nunca investiram, por exemplo, qualquer rendimento que elas ganham, elas ficam felizes. Aquelas que já tiveram contato com algum outro tipo de investimento já tem outro parâmetro. E há ainda aqueles que são mais arrojados e, portanto, eles já têm um sarrafo um pouco mais lá em cima. E há também aqueles que são mais arrojados, já investem em ações ou imóveis e aí há uma expectativa maior de rendimento. A verdade é que não existe um parâmetro definido para o que é um bom rendimento. Porque a regra aqui é, para obter um maior retorno, você precisa correr mais risco. Então essa pergunta anterior ela pode se reverter em uma outra pergunta. Quanto de risco você está disposto a correr? Talvez você também não saiba responder. Portanto, é preciso partir de um ponto inicial e ter um referencial. E eu chamo esse referencial de taxa livre de risco. Aqui no Brasil, essa taxa livre de risco se chama taxa Selic. E de forma bem simplificada, a gente pode entender que aqui o rendimento do investimento mais seguro do Brasil vai te render a taxa Selic. Ela é o balizador para quem quer investir sem risco. Ou seja, se você possui investimentos conservadores e teu rendimento está abaixo da taxa Selic, talvez você precise rever alguns conceitos. Eu não vou entrar aqui no mérito de como a Selic é alterada, mas tenha em mente que aqui, no momento em que eu gravo esse vídeo, a Selic está em 13,75% ao ano. Quando você tem investimentos sem um grau considerável de risco, o normal de se acontecer é você comparar o seu rendimento com uma coisa chamada de CDI, que aqui, para efeitos didáticos, considere o CDI a mesma coisa que a Selic. Então, se o seu rendimento for 13,75% ao ano, significa dizer que o seu rendimento foi de 100% do CDI. Ou seja, 100% da taxa Selic. Então veja aqui, no site do Banco Central, existe aqui no canto direito o panorama econômico, fala aqui de inflação e fala de Selic. Se a gente clica aqui em mais séries, aliás, aqui a gente já vê que a Selic está em 13,75, mas clicando em mais séries, a gente vê aqui que a Selic desde 2012 lá, ó, ela oscilou entre 7,25, foi para 14,25, desceu para 6,5, desceu para 2 e agora está em 13,75. Aqui você consegue acompanhar o histórico da taxa Selic. Ok, Eduardo, eu entendi. Então isso significa que se eu tenho investimentos conservadores e o meu rendimento foi 100 ou 110% do CDI, significa que o meu rendimento foi bom. E se o meu rendimento foi 80% do CDI, significa que foi ruim, certo? Era nesse ponto que eu queria chegar. Não necessariamente em 2022 a gente vive um momento interessante para a gente investigar aqui. Entenda que o grande objetivo inicial de qualquer investidor é ter uma valorização do seu dinheiro. Ou seja, a gente pode dizer que, independente do grau de risco, o grande objetivo é proteger seu patrimônio da desvalorização da moeda. Ou seja, proteger seu patrimônio da inflação. Se a inflação não tivesse um impacto significativo sobre o nosso dinheiro, poucas pessoas buscariam investimento. E deixar o dinheiro em casa, debaixo do colchão, seria uma opção a se considerar. Porém, o próprio Banco Central já estipula uma meta de inflação de mais ou menos 4 a 4,5% ao ano. Ou seja, o nosso dinheiro já parte de uma desvalorização nesse percentual. Então, meu amigo, entenda o meu raciocínio. Imagine um cenário em que a Selic está em 13,75 ao ano como hoje e a inflação
está em 16%. Não é o caso agora, mas é uma suposição. Se o meu dinheiro, nesse caso, estiver rendendo 110% do CDI, eu ainda estarei perdendo para a inflação, porque o meu ganho real será negativo. Entendeu? Quando eu falo real, esse ganho real nada mais é do que o ganho que eu tenho da taxa do rendimento do meu investimento menos a inflação. Nesse exemplo que eu dei, se o meu rendimento for de 110% do CDI, meu rendimento vai ser de 15,1% ao ano, porque isso é 110% dos 13,75% que é a Selic. Então, o cálculo é esse aqui, ó, 15,1 menos 16, eu tenho quase 1% de perda. Agora você conseguiu entender aqui o porquê que o importante é a gente ter a noção do nosso ganho real, ou seja, nosso ganho acima da inflação? Portanto, eventualmente, um ganho abaixo do CDI, mas acima da inflação, pode ser um ganho interessante. Pega aqui outro exemplo. Ronaldo está ganhando 10,1% na sua carteira de investimento. Isso que ele tem um pouquinho de investimento em cada classe de ativo ali, um pouco diversificado. Só que isso equivale a um pouquinho mais do que 73% do CDI. Parece horrível, não? Mas, vocês foram ver quanto que está a inflação? Provavelmente não olharam para isso, né? Então eu digo, a inflação está em 6,47%. Então, 10,1 menos 6,47, o ganho real foi de 3,63% no período. E considerando aqui, ó, que a bolsa está subindo 7,7% no ano, os fundos imobiliários só 3,75% no ano e a bolsa americana está caindo 15,11% no ano, podemos falar que o rendimento do Ronaldo foi bom, mesmo sendo 73% do CDI. Então, entenda, o objetivo do meu vídeo foi mostrar para você que apenas olhar no final do ano, ou no final do semestre, ou no final do período, o teu rendimento, quantos por cento do CDI foi, não é uma ideia inteligente. Você tem que enxergar o quanto foi a inflação nesse período. Espero que você tenha gostado do conteúdo que eu trouxe aqui e espero contar com você nos próximos vídeos. Clique no se inscrever, dê o joinha no vídeo e se tiverem dúvidas, comentem aqui, eu vou ficar muito feliz em poder responder, tá bom? Até a próxima, um abraço.